A paz do Senhor, irmãos. Sou o pastor Rocha e estou aqui com o objetivo de gravar o nosso 7º vídeo, correspondendo à nossa 8ª aula. Livro de Esté. Então, nós vamos fazer um breve resumo aqui do livro de Esté. Bem, quem foi Esté? Esté foi uma judia formosa que foi exilada e, desta feita, estava no exílio. E nós podemos ler algumas referências aqui. Vamos começar com Esté, capítulo 2, e versículo 5. Ora, havia na fortaleza de Susã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Então, Mordecai era o quê? Benjamita, da tribo de Benjamim. Foi transportado na época de quem? Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. Bom, Babilônia era a que mandava no mundo nessa época, que eles foram transportados. Aqui nós já estamos, já no final do exílio, já tinha terminado o exílio. E o povo, os judeus, estavam na Pérsia, certamente fazendo hora na Pérsia, certamente até com reserva para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E talvez, certamente, sem saber, correndo sérios riscos na Pérsia, correndo sérios riscos no governo de Assuero, que é também chamado Xerxes. Bem, o versículo 7 do capítulo 2 diz assim: Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Esté, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai o tomara por sua filha. Então, quem era Esté? Era a mesma Hadassa. Mas o seu pai e a sua mãe haviam morrido. E seu tio, Mordecai, ou Mardoqueu, conforme dizem algumas traduções, ele começou a cuidar de sua sobrinha. Agora vamos ler essa referência e, ao ler Esté, ou versículo isolado, temos que ter cuidado para não entrarmos em algumas confusões, que eu vou mostrar agora. Esté, capítulo 9, versículo 29. Assim a rainha, ela agora como rainha, olha. Assim a rainha Esté, filha de Abial, e o judeu Mordecai, escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. Então, nós vimos aqui nesse texto dizendo que Esté era filha de Abial e Mordecai. Mas, na verdade, ela era sobrinha deles. Porque a Bíblia atribui a filiação aqui a Mordecai? Porque ele cuidou dela. Ele, de cuidados, ele foi o pai, ele foi o tutor legal de Esté. Mas não pai biológico e mãe biológica, neste caso aqui, onde devemos tomar certos cuidados. Bem, nesse período aqui, o cativeiro já havia terminado. Eles estavam na Pérsia, sobre o reinado de Assuero, o mesmo Xerxes, e esses dois aqui eram benjamitas, da tribo de Benjamim. Mas eles foram levados junto com a tribo de Judá. E quem está aqui após cativeiro, fazendo hora para não voltar? A tribo de Judá.
Eu sei, você sabe que Deus é presciente, que Deus é onisciente, que Deus conhece todas as coisas. Por isso não foi pego de surpresa e Deus não é pego de surpresa. Mas a intenção de Satanás, ele nunca para. Ele nunca cala. A intenção dele era destruir o povo judeu através de Amã. Destruir o povo de Deus, para não ter descendência. Porque é da tribo de Judá que Jesus, o Messias, haveria de nascer tempos depois. E os judeus estavam teimando um pouco ainda na Pérsia. Bom, em 478, a Esté se tornou rainha. Agora, vale lembrar que o livro de Esté, ele está dentro do livro de Esdras, exatamente nos capítulos 7 e o capítulo 8. É bom lembrar também que o livro de Esdras, os fatos narrados no livro de Esdras, começam a ser narrados desde 538. E esses fatos aqui aconteceram bem depois. Cerca de 30 anos antes dos fatos narrados em Neemias. Ficando assim, Esdras, Esté, os fatos acontecidos e os fatos narrados no livro de Neemias. E sabemos que Neemias foi parceiro, servo de Deus juntamente na batalha, na obra, com Esdras. Esdras restaurando o povo espiritualmente, Neemias restaurando os muros que estavam derrubados e as portas queimadas a fogo em Jerusalém. Foi a missão dele. E nesse contexto, nós temos quem? Esté, a história de Esté. A história de Esté, neste contexto. Nós vimos aqui o autor do livro é Mordecai, ou Mardoqueu. Alguns estudiosos colocam que provavelmente foi Esdras ou Neemias que escreveu. Mas segundo o que nós lemos aqui, que está escrito em Esté capítulo 9, versículo 29 e 30, Mardoqueu escreveu. Então, é uma prova que certamente Mardoqueu escreveu este livro. Propósito do livro: mostrar a soberania de Deus, a forma discreta, invisível e viva que Deus agiu. Invisível e viva. Porque o nome Deus não aparece no livro de Esté. Ao contrário de Esdras, que aparece 14 vezes, o nome Esdras aparece 14 vezes nos capítulos 7, 8, 9 e 10 de Esdras. Mas aqui no livro de Esté, não aparece o nome Deus. E não há necessidade, não houve necessidade de aparecer aqui, porque Deus age de várias formas. A Bíblia diz que ele é multiforme e ele age de várias formas. Nada pode pegá-lo de surpresa. E assim ele foi com os judeus, que não eram escravos, mas passou perto de ser dizimado como povo, por conta da fúria de Satanás, que sempre foi para destruir os judeus. Desde o Egito, usando Faraó para destruir
para acabar com todos os meninos. Aconteceu isso no nascimento de Moisés. E daí por diante, Satanás vem tentando destruir os judeus com prostituição, destruir os judeus, fazendo eles adorar outros deuses. Mas Deus sempre tem um escape para o seu servo, para a sua serva. Vimos aqui também, Deus orienta a Mardoqueu e a Esté. Ele foi o orientador, tanto de Esté quanto de Mardoqueu. O versículo-chave, vamos ver, Esté capítulo 4, versículo 14, versículo-chave. Diz assim: pois se de tudo te declarares agora socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Olha só, Mordecai diz para Esté, chama ela, porque ela estava temerosa de se apresentar, porque agora ela está onde? No palácio. Nós conhecemos a história. Ele deu uma festa, chamou ali todos os provincianos, e essa festa durou 180 dias. Isto que deu um período de 6 meses. Ele fez isso, está aqui. Capítulo 1, versículo 4, 3 e 4. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes dos exércitos da Pérsia e Média, e os nobres e governadores das províncias. Então aqui, os governadores, os príncipes, os chefes, só gente importante na festa, no banquete. Por 180 dias mostrou ele as grandezas, riquezas do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade. Olha só, o objetivo dele era mostrar o esplendor e também afrontar o povo, porque ele era um estrategista, ele era o governo, ele era o rei da época, para mostrar o poder. 180 dias de festa, todo mundo bebendo à vontade, todo mundo comendo à vontade, para mostrar que ele era o grande rei. Quem? Assuero, o mesmo Xerxes. Então, o versículo-chave aqui, nós vimos aqui que Mordecai, já aqui já preste ela se tornar a escolhida do rei, Mordecai vai falar para ela, você está aí. Se você calar, Deus vai levantar outro. E aí vai perecer você e a sua família. Ele foi orientado por Deus. Porque conhecendo a história, sabemos que ele neste banquete, ele se exibindo para todo mundo, para os príncipes, para os reis, para os chefes, para os capitães dos exércitos, o que ele fez? Ele vai lá e manda chamar o eunuco, chamar a rainha. E ela recusou ir até o rei. E daí começa a confusão. Dele se entristecer a ponto de buscar outra rainha. Isso também foi providência de Deus, que ele foi pelo seu uns dos sábios, uns dos que estavam assentados ali com ele, de autoridade, do seu conselho, falou, opa, isso aí vai estender, essa rebeldia da princesa vai estender por todas as outras aí. Então, você escolhe outra rainha. E assim ele fez. Daí ele mandou chamar
de todas as províncias, moças virgens, para ficar junto com o seu guarda das mulheres. E a Esté foi a mais formosa de todas as moças. Deus fez com que o rei achasse graça, vê-se a beleza, o encanto de Esté. E certamente ela era mesmo muito bonita, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa. Aí este servo de Deus, orientado por Deus, disse, olha, quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te colocou lá, que você está lá para fazer isso. Mas se você negar de fazer, é pior para você. Vai sofrer. Você e sua casa. E ela foi, de fato, colocada ali para dar livramento ao povo judeu, segundo a mão de Deus. Deus, com a mão sobre Esté, sobre o rei, deu livramento para o povo judeu. Os destaques aqui. Os fatos narrados em Esté acontecem mais ou menos 30 anos antes dos fatos narrados em Neemias. E esses fatos aqui narrados, eles dão uma noção geral daquilo que o Senhor Deus, de como o Senhor Deus agiu, mesmo não aparecendo o nome Deus, atribuindo Deus no livro de Esté, ele age em cada fato. Ele age, se vê a sua ação derrotando as artimanhas de Satanás, derrotando o intento do diabo. Porque esse tal Amã estava possuído para destruir a herança de Deus, Israel, o povo, escolhido, eleito. É o intento dele. Era esse. Nós vamos ver agora no capítulo 3, versos 5 e 6. Amã, ele, com a fúria terrível. 3, 5 e 6. Olha aqui. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Encheu-se de ira. Porque Mordecai foi fiel. Ele era judeu. E o judeu já tinha aprendido. Olha, já era pós-exílio. Ele já tinha aprendido a não adorar outros deuses. Ele já tinha sido sarado disto. E agora, Amã passava e todos prostravam. E ele gostava disso, de bajulação. Mas Mordecai não se prostrava. Vamos ver o versículo de número 6. Porém, tendo descoberto que o povo de Mordecai, Amã, achou pouco tirar a vida somente a Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Isso não era ação do coração de um homem, isso era da mente, do coração de Satanás, destruir todo o povo. Satanás encheu o coração de Amã. Por isso ele foi perverso a esse tanto, para destruir o povo. Vamos ver o versículo 9 do capítulo 3, que diz assim: se agradar ao rei, decreta-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem este negócio. Versículo 9.
Eu vou pôr no cofre do rei, eu vou dar dinheiro para o pessoal que matarem um pouco, que fizer esse trabalho, que arrebentar, destruir os judeus. Isso não é do coração de Satanás? Exatamente, versículo 10, capítulo 3. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã. O rei tirou o anel e deu a Amã para ele executar esta miséria, essa ruína sobre o povo de Israel. Mas Amã não sabia. O Assuero estava sendo enganado. Mas Amã não sabia que Deus estava vendo todas as coisas e Deus estava acompanhando bem de perto a afronta do diabo e a afronta também desse que se fez servo do diabo. É isso que Deus faz. Talvez você está inocente, mas Deus te dá livramento das mãos do diabo e das mãos também do inimigo. Versículo 10, o rei deu o anel, pronto, para executar a missão. Agora, o que ele faz? No capítulo 3, versículo 7, ele lança sorte, que é o pur, todos os dias, com o objetivo de destruir o povo. E no capítulo 9, e o versículo 24, você pode ver aí que essa festa, né, essa palavra pur, que é sorte, transformou em purim e se tornou numa festa para os judeus, comemorada anualmente, todo ano, antes da Páscoa. Nessa época era comemorada. Está vendo? Deus deu o livramento, porque a intenção dele era matar todos os judeus. No decreto estava para matar todos os judeus, e qualquer cidadão poderia matar qualquer judeu. E os judeus, principalmente a tribo de Judá que estava lá, seria exterminada. Mas Deus usou Mordecai, usou Esté, e deu um grande livramento para o povo de Israel. Então, meus amados, quero concluir aqui lendo para vocês aqui umas referências. E Mordecai recebeu a sua recompensa. Aí você pode ver que no final Mordecai recebe o quê? A sua recompensa. O que o rei faz para ele? Veste real, coroa de ouro na cabeça e uma capa de linho. Isso também tem um sentido espiritual tremendo. Um sentido espiritual tremendo. Vamos lá para Apocalipse. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10. Apocalipse 5, verso 9 e o 10. Tem um significado espiritual, não tem nada por acaso. Aqui não tem um acaso, não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povos e nação. Então nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Com o seu sangue, Jesus comprou povos de todas as raças, tribos e nação. Versículo de número 9. Versículo de número 10. Para o nosso Deus, os fazer reinos e sacerdote. Para o nosso Deus, o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Para o nosso Deus, fazer quem? Você e eu, rei e sacerdote. Sacerdócio real. Louvado é o nome do Senhor. Agora, ele recebeu coroa de ouro na cabeça. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8.
Olha aqui. Paulo dizendo, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A coroa da justiça Deus dará a nós, comprado pelo sangue do Cordeiro. Vamos voltar aqui em Apocalipse. Ele recebeu também uma capa de linho fino, Apocalipse 19, e versículos 7 e 8. 19, 7 e 8, que diz assim, regozijemo-nos, exaltemo-nos, e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se apontou, foi-lhe dado que se vestisse linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Somos santos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Não é coincidência, é ato divino. Ou você acha que seria coincidência que o livro de Malaquias, no capítulo 4 e versículo 6, termina com maldição? E Apocalipse capítulo 22, versículo 21, termina com a palavra graça? Isso é coincidência? Não, senhor. Isto não é coincidência. Isso é ato divino, é a presciência de Deus. O Velho Testamento encerrou, Malaquias foi um dos últimos livros a ser escrito do Velho Testamento, encerra todo mundo debaixo de maldição, debaixo do pecado. Mas a graça com o Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse, escrito provavelmente no ano 96 depois de Cristo, termina com a palavra graça. Louvado é o nome do Senhor, Deus abençoe, a paz do Senhor.